Prontinho, pessoal. Todo mundo de volta aqui. Nazareno, Robs, Carol, Doutor Vicente. Só a gente está aqui agora para a gente fechar nosso evento. Eu tenho alguns avisos antes, então o pessoal está mandando as suas perguntas e durante o finalzinho aí do evento eu vou lendo as perguntas do pessoal, né? Só para dar alguns comunicados, pessoal, né? Como vocês viram aí, a gente está montando o MBA, modulando ele em 12 meses, para que a gente está pensando aí na pegada até que vem do que a gente está necessitando agora, né? Que são coisas dinâmicas, coisas mais proativas, assim, que a gente consiga trazer cases que realmente façam o aluno entender e utilizar aquilo no dia a dia. Então, a gente quer fazer um MBA dinâmico, ele não é um MBA de 1 ano e meio, 2 anos, é um MBA de 12 meses para que a gente possa interagir com vocês e que seja um MBA que vocês concluam num tempo rápido. Todas as aulas são gravadas, né? Mas a gente tem momentos ao vivo com o network para que a gente possa fazer essa troca de interação aqui entre as pessoas, né? Os professores, como vocês viram, foram selecionados a dedos, né? Tem um conteúdo assim muito grande e enriquecedor. Temos vários e vários cases de sucesso que a gente vai trazer, porque todos são experientes, né, na sua área e vão poder mostrar algumas coisas. E assim, como a gente disse, a gente trouxe várias oportunidades aí, vocês viram a importância dos gestores financeiros se aprimorarem, vai ser uma necessidade para os próximos anos. A gente está vendo que os recursos na saúde são escassos, cada vez mais a gente vai precisar se aprimorar, e aqueles que não são gestores financeiros vão ter que entender de finanças. Então a gente vai precisar muito, porque a saúde nos próximos anos vai exigir da gente que a gente se aprimore, se aperfeiçoe mais ainda do que a gente já tem se aprimorado. Então, a gente tem algumas condições exclusivas para essa pós. Lembrando, né, que todo mundo que participou, certo? A gente vai ter um sorteio ao final, as meninas aqui vão me ajudar, e a gente vai sortear entre as pessoas que participaram, né? Um curso de auditoria da qualidade 100% EAD. Então, a gente vai fazer um sorteio com todo mundo. E para lembrar a todos que ao final, né, a gente vai disponibilizar aí no chat o linkzinho com onde vocês vão poder ir lá, assinar a frequência, tudo direitinho, e vão poder, né, vai ficar nos comentários durante as próximas 24 horas, e acessando esse link, preenchendo tudo direitinho e assinando, vocês vão poder ter o certificado desse nosso evento de hoje, tá? Então, enquanto as meninas selecionam aí, me mandam aqui no celular quais perguntas aí a gente teve, eu já tenho algumas, né? Vou começar, vou dividir essa pergunta para duas pessoas aí, vou dividir para o doutor Vicente e para o Nazareno essa pergunta. A palestra dos dois foi muito importante sobre o tema e eu queria saber, assim, pelo que vocês falaram de ANS, de mercado financeiro, o que é que vocês estão vendo aí de perspectiva para os próximos anos, já que o mercado está ficando muito mais acirrado? Como é que vocês enxergam que vai ser a vida das operadoras de saúde aí nos próximos anos? Vamos ter mais operadoras, vamos ter menos, a regulação vai aumentar? O que é que vocês estão prevendo aí, pensando na visão de vocês para os próximos anos aí? O Nazareno falou um dado, né? A gente tem hoje cerca de 600 operadoras ativas, a gente já teve mais do que o dobro do que isso nos últimos anos. A cada década a gente vem diminuindo pela metade esse número. O que é que vocês veem aí? Eu vou deixar o Nazareno, que voltou agora para a telinha, começar e depois eu passo para o doutor Vicente. Nazareno, o que é que você vê aí de perspectiva? Beleza, meu amigo. Exatamente, a perspectiva é uma consolidação do mercado, tá? São 600 operadoras em torno e na verdade, o que a gente vê é que essas fusões e aquisições, essas parcerias, como o doutor Vicente falou, de operadoras com hospitais, eles não vão parar por aqui e cada vez mais vai haver essas fusões e aquisições. Isso é realmente uma tendência já, é um fato, né, que já acontece e uma tendência realmente para os tempos vindouros. E, além disso, as operadoras que permanecerem, vão vir novos players também, principalmente com uma pegada tecnológica muito forte, tá? A gente já está vendo isso, né? Outros players que sequer são operadores de plano de saúde e estão realmente se diversificando, porque tá uma máxima, né, no mercado, assim, a gente angariar a receita de outros negócios, não somente do core business. O que eu vejo é que essas operadoras que vão estar mais consolidadas no futuro, elas vão ter os dois lados da moeda, como sempre. Ou seja, hoje a ANS ela já determinou classificação de mercado em conformidade à importância daquele grupo econômico dentro da região, como o Banco Central já fez para os bancos há muito tempo atrás, que é o S1, S2, S3, S4, tá? Então, o que é que significa isso? É uma classificação, certo? Que envolve diversas variáveis econômicas
e variáveis de importância. Então, por exemplo, você vê aqui que na região Unimed Fortaleza é S2. O que é que significa isso? Ela tem um faturamento bastante representativo e tem uma importância social com um peso grande aqui no mercado local. Então, significa que S1 e S2, por exemplo, são as operadoras da maior importância que tem que se manter ativas para conseguir ainda ter o atendimento desses 50 milhões de beneficiários que tem Brasil afora. Entretanto, o que eu vejo também é que tanto o S1 e o S2 vão ter também alguns benesses de legislação, vão ter mais responsabilidades, vão ter relatórios que hoje são trimestrais passarão a ser mensais, o dinamismo vai ser muito maior, a necessidade de entendimento de dados e fornecimento de dados também, mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter uma benesse em função da sustentabilidade e da manutenção desse negócio, ou seja, em ativos garantidores, em provisões técnicas, nem que seja de forma temporária, alguma coisa desse tipo. Então, é isso que eu vislumbro para esses próximos tempos aí, em relação a essa consolidação e a manutenção dessa consolidação de uma forma bem rápida. Muito bom. Bom ouvir o Nazareno que a gente está ouvindo, né? Desculpa, doutor. Bom ouvir o Nazareno que a gente está ouvindo o técnico que vai ter que bolar essas estratégias aí para a manutenção, né, das operadoras. E queria ouvir você, doutor Vicente, como gestor de operadora, como é que você se vê nesse mercado de desafios aí, o que é que você está prevendo aí? Me conta aí um pouquinho. Complementando aí o que o Nazareno comentou, né, além da consolidação e dessa concorrência, né, desse novo mercado de inovação, né, cada vez mais a telesaúde, né. Há um tempo atrás eu me lembro que eu tive uma aula falando sobre o Babylon 5, né, que é uma iniciativa de inovação lá do Reino Unido, né, onde você tem cabines, onde você pode fazer um teleatendimento. Então você vai ter o quê? Uma ampliação desse mercado, como uma venda, né, ou uma venda casada, entre o mercado de inovação e alguma coisa física, né, principalmente para empresas, né, você, por exemplo, o Babylon 5 na Inglaterra, tá, a aplicabilidade maior dele é bem empresas, né, empresas que têm uma grande quantidade de colaboradores, são instaladas cabines lá e o cara tem acesso a uma microavaliação de exames, né, física, né, ele consegue medir uma pressão, consegue ver um peso, temperatura, e aí você tem acesso a um médico à distância, né? Então eu acho que a gente vai ter esse novo mercado aí se abrindo, além dessa questão das operadoras ampliarem a sua gama de serviços, né, para utilizar o seu ecossistema, né? Então, por exemplo, as operadoras de saúde aí, você tem operadores de saúde com milhões de beneficiários, né? Por que não fazer com que esse seu beneficiário também compre um seguro? Por que não fazer também que seu beneficiário não compre também um livro, né? Ou então tenha acesso a uma determinada atividade, né? Você vê aí que outros mercados, né, como Magazine Luiza, a Amazon, eles vivem do seu ecossistema, né? Então, eles criam algoritmos, né? Você vê também o próprio o grupo Pão de Açúcar, já trabalha há algum tempo, né, oferecendo produtos e serviços baseados na utilização do seu usuário, né? Então, ele tem o seu cliente fiel, né? Então, a operadora ela tem seu cliente fiel já, que é a sua vida. Então, ele tem o seu cliente fiel e aí, baseado no consumo daquele cliente, ou seja, baseado no comportamento daquele cliente, ele consegue oferecer um serviço para ele, né? E ter um rebate, né? Ou ter um ganho com esse serviço. Então, as operadoras vão ter que entrar nesse modelo também para poder sobreviver, né? E uma outra coisa que eu vejo também é os modelos de negociação. Como eu coloquei aí, o Sírio já tem o seu hospital a preço fixo, né? Então, a gente vai vislumbrar aí maior, né, quantidade de iniciativas como essa, como o modelo, por exemplo, de captation, né, um modelo de captação, onde você tem que um grupo hospitalar ou um determinado serviço, ele vai prestar serviço a você mediante um pagamento fixo. Então, eu vou pagar, por exemplo, eu tenho lá 100 vidas, então eu vou pagar R$ 1 por vida para um laboratório, mas todos os exames dessas 100 vidas o laboratório vai ter que me fornecer. Então, o laboratório vai ter que melhorar a eficiência dele de consumo, melhorar a eficiência dele de exames, tentar oferecer protocolos para que sejam os exames mais adequados para esses pacientes, para que
ele consiga, então, dentro do valor arrecadado, né, com o plano de saúde, ele também consiga tirar o seu lucro. Então, eu acredito que a gente vai ter uma expansão ainda maior, e por isso que essa questão do financeiro aí vai vir muito forte, porque a gente vai cada vez mais ter que criar cenários para isso acontecer, porque nós não podemos mais viver na ineficiência, né? Hoje a gente sabe que o modelo hospitalar, eu até brinco, né, que os hospitais eles são grandes farmácias, né? Onde você tem um rebate por cada venda lá dentro. Então, é o equipo de soro, é o adipirona, é a própria cirurgia, né? Cada venda daquela tem um rebate pro hospital, e aí eu ganho aonde? Na hiperutilização. Só que isso não é sustentável, mais do ponto de vista financeiro, para a operadora, né? Eu não vou conseguir manter, né, isso no médio prazo, né? A solicitação, vamos resolver logo fazer o seu ultrassom logo aqui, vamos fazer logo essa endoscopia, já que a senhora está com essa dor de estômago, não sei o quê, coisas que poderiam, por exemplo, ser ambulatorizáveis, que poderiam estar, o paciente for estar em casa, que você acaba agregando no hospital, prolongando o tempo de utilização, para o hospital, ok, né? Porque ele ganha por cada dia que o paciente passa ali. Mas para a operadora isso é insustentável. Então, cada vez mais a gente vai ter que trabalhar nesses modelos de eficiência. Muito bom, doutor Vicente. Muito boa resposta. Obrigado, Nazareno. A gente ouviu o técnico, né? O Nazareno responsável aí por essas manutenções e todas essas cálculos que a gente faz aí para manter as operadoras de saúde saudáveis, e ouvir o doutor Vicente com a visão de gestor que está à frente de uma operadora de saúde, né? Vou fazer mais uma pergunta agora para a Carol e para o Robs, e aí vou passar para as perguntas aqui do pessoal. Carol e Robs, vocês que trabalham nessa área de projetos, consultoria, são formados em tecnologia, vem muita coisa de tecnologia. O que é que vocês estão vendo aí? A gente sabe da ameaça do mercado em si, internamente falando de uma operadora que está comprando uma outra, expansão, verticalização, tudo isso. Mas o que é que vocês estão vendo vindo de fora? O que é que vocês estão vendo aí dos entrantes de fora, das novas tecnologias, desses grandes grupos que às vezes não são nem grupos de saúde, mas que vão começar a competir internamente aqui no mercado de saúde? Vou fazer o Hobbs aqui, fazer o Ladies First, né? Carolzinha, por favor, você primeiro. Bom, eu tenho observado muito essa questão de empresas fora, como você falou, que são de tecnologia, entrando no mercado de saúde e realmente fazendo esse cenário de meu Deus, será que eu vou perder o meu lugar? E aí é onde a gente tem que pensar como que eu posso me conectar com essas empresas, né? Eu acho que a gente tem que virar o jogo e não ver eles como vilões, mas como é que eu posso aprender com eles e fazer melhor, ou me conectar com eles. Então, assim, a Amazon já vem com o mercado fora e já está fazendo toda a clínica dela com base na necessidade da atenção primária. E aí vem muito do que o NASA e o Dr. Vicente estavam falando, o Nazareno e o Dr. Vicente estavam falando da personalização. Então, a Amazon ela já vem estudando esse mercado há um bom tempo e ela criou a clínica dela. E com base na utilização da clínica, ela já vai oferecer os produtos e os serviços da Amazon para que as pessoas passem a comprar. E ela já tem também a farmácia responsável para poder vender. Então, ela está formando toda a cadeia. Então, esse modelo está sendo muito bem construído fora. E a Amazon não é uma empresa de saúde, mas ela entrou neste mercado. E é o que está acontecendo. Então, Apple está fazendo isso, Samsung está fazendo isso, a Amazon está fazendo isso. Praticamente, boa parte da população hoje tem acesso a um dispositivo móvel, um wearable que está aqui no nosso corpo, coletando dados da gente. E esses dados, eles vão ser usados para N coisas dentro do cuidado, da linha do cuidado como um todo. Então, cada vez mais, o mercado está trabalhando, né, se conectando, gerando dados, e aí o Nazareno falou muito dessa questão de dados e de como a gente usar esses dados para que a gente possa, de uma forma, ter esse cuidado mais personalizado que o doutor Vicente comentou, de como a gente vai fazer isso direto para aquele paciente ser mais eficiente, diminuindo os custos e sendo mais cirúrgico nisso. E aí vem muito a percepção de eu preciso trabalhar de forma eficiente a minha estratégia, e aí já vou passar a bola para o Robs, de como eu, dentro das minhas organizações, trabalhar a minha estratégia
para estar olhando para esses players e para essas oportunidades e convertendo isso em negócio. Então, assim, eu acredito que tem muitas oportunidades, a gente tem que estar olhando para fora e vendo isso como oportunidade e não somente como ameaça. Eles são ameaçadores? São ameaçadores, mas o que é que eu posso fazer antes deles chegarem aqui? O que é que eu posso aprender com eles antes deles chegarem aqui e tomarem o meu mercado? Como é que eu posso fazer isso? E aí entra de novo, né? Modelo de negócio, inovação, como é que eu posso trabalhar o meu modelo de negócio, de ter outros negócios e não apenas o meu core business, para poder trazer resultado para a organização. E aí vem toda a necessidade de eu manter o meu core business trabalhando e eu pensando aqui nas organizações de borda, e organizações exponenciais falam muito disso, startup enxuta que o Hobbs trouxe falam muito disso, de como eu fazer com que a minha organização ela mantenha o meu core business, mas eu esteja aqui na borda fazendo testes e fazendo implementações, experimentações para um novo modelo de negócio que vai me trazer receita e que pode ser que, no futuro, o meu core business passe a ser algum desses novos negócios que foram criados. Então, essa a minha visão do que está por vir e a oportunidade que a gente, como organizações, como gestores, temos que estar olhando e temos que estar verificando. E aí, Robinho, já trago para ti para complementar como é que a gente traz na estratégia, né? Eu não sei se você concorda com isso. Oi, Carol, concordo demais. Você falou muito bem, né? Você está muito antenada com o que está acontecendo. E o que eu vejo realmente é isso. Assim, o mercado, né, de saúde é muito grande, né? São valores altíssimos, né? Empresas que não se viam, né, aproveitando de olho nesse mercado, grandes empresas estão começando a ver oportunidade, né? E é o que a gente vê, empresas que a gente nunca imaginava, né? Queriam investir, né, queriam se posicionar com produtos e serviços voltados à saúde, estão se manifestando, né? Então, isso acho que deve dar uma chacoalhada, tem que dar uma chacoalhada, né, nas atuais empresas, para olhar, né, o mercado de uma forma mais sistêmica, mais integral, né, e não só aquele modelo mental, né, de cuidar da doença. Então, quando a gente integra, né, exercício físico, alimentação, saúde mental, né? Você vê o leque de serviços, de oportunidades que podem existir, que podem gerar receitas que a gente não imaginava, né? E a tecnologia é um grande facilitador, né? É um grande instrumento para habilitar coisas que antes a gente, né, existiam restrições físicas que nos impediam, né? Então, a inovação, sem dúvida, é o caminho para a gente enxergar esse cenário de uma forma mais otimista e mais sustentável. Show de bola, Hobbs e Carol. Vou começar a ler algumas perguntas aqui do público para a gente já ir para a finalização do nosso evento, né? Vou responder uma primeira aqui da Ana Bruna Batista, né? Ela pergunta: no geral, as operadoras e prestadoras de saúde estão com prejuízo ou lucro no pós-pandemia? No primeiro ano, Ana Bruna, a gente teve um lucro, né? Houve uma menor utilização de consultas, exames, cirurgias. Então, em 2020, as operadoras apresentaram um lucro muito grande. Tanto que no ano seguinte, a ANS decidiu colocar um índice redutor nos planos de saúde. Então, o preço dos planos de saúde reduziram. Só que desde 2021, sistematicamente, a maioria das operadoras de saúde tem apresentado, sim, prejuízo. Então, o que a gente vê, um quadro a nível nacional, a maioria das operadoras apresentando, sim. A gente vê grandes operadores do sistema, a gente vê grandes Unimed, a gente vê o pessoal apresentando prejuízo em suas operações, fazendo prorata aí entre os seus cooperados, os seus sócios, porque as operadoras, em sua grande maioria, estão apresentando prejuízo, salvo uma exceção ou outra de mercado muito difícil, mas a maioria apresentando prejuízo. Pergunta aqui para o nosso amigo Nazareno. Como é que você analisa a legislação que incorpora de forma automática na saúde suplementar o que foi incorporado no SUS via Conitec? Tá? E agradecendo aqui, parabenizando pelas palestras. É a pergunta do nosso amigo aqui, Joel Vieira. Grande Joel, grande abraço, amigo. Realmente, a gente está falando de ATS, né? Avaliação de Tecnologia em Saúde. E eu acho que realmente existem ainda muitos gaps a serem tratados em relação a isso. O que a gente vê, como o doutor Vicente falou muito bem, né, na fala final dele,
não na fala final, mas ao longo da apresentação, que os medicamentos, eles são lançados, né, de forma que a indústria, né, a indústria tem um peso muito forte, tem uma representatividade muito grande, apesar da apresentação que eu fiz, né, um slide que eles também passam por alguns desafios em relação à regulamentação de preços, mas o que eu vejo é que falta muito essa consciência, essa conscientização. O que eu tenho conversado bastante com alguns colegas que estão mais voltados para essas questões de ATS no SUS, é que quando bate lá no orçamento e não consegue incorporar, realmente a coisa já é passada a página, tirada a página. Já na saúde suplementar, não. Tudo é incorporado, né? A maioria é incorporado. O rol, como o doutor Vicente falou, ele até então era taxativo, ele passou a ser não taxativo, e precisa ter uma comprovação científica, tá? De algum órgão que tenha uma representatividade, inclusive internacional, mas o que a gente vê é que dentro do ambiente de judicialização, a questão não é tão reverberada dessa forma. O que eu acho é que eu volto a alguns passos atrás do que eu falei numa das minhas falas, que o que falta é exatamente essa comunicação, o que falta é exatamente essa parceria entre todos os atores do sistema, porque a gente tem um olhar, às vezes, míope, né, de analisar ali a informação e os desafios de uma operadora em si, mas o elo está todo interligado dentro da cadeia. Então, se isso continuar sendo muito recorrente, vai acontecer um risco sistêmico, né? De todas as operadoras, os hospitais, enfim, todo mundo, porque, como o doutor Vicente falou, tudo está interligado. Você não tem de fluxo de caixa lá para pagar, não vai conseguir pagar, consequentemente, não vai receber o hospital, e assim vai ser um risco sistêmico. Então, eu acho que o que falta é exatamente isso, ou seja, tanto no COSAúde quanto no CONITEC, né, esses agentes, essas discussões serem juntas, tem que ter um relacionamento público-privado aqui no Brasil, um país continental com muitas informações e muitas realidades completamente diferentes. Eu acho que o que falta é isso, tá? E não somente analisar, falta também uma metodologia de custo-efetividade, custo-benefício. A gente tratou agora nesses últimos 2 dias que eu estava lá. Eu acho que falta muito essa questão. Muitas drogas são lançadas e as outras não são substituídas ou não são retiradas do mercado, continuam, né? Porque realmente existe um peso muito forte aí desse elo da cadeia da indústria farmacêutica. Bom, eu acredito que esse é o grande desafio, realmente juntar todos os atores para uma discussão maior, envolvendo o público e o privado, tá bom? Entendi. Então, pessoal, vou começar os avisos finais, agradecimentos. Vamos ter mais uma pergunta, né? O pessoal que está perguntando aqui, falando do link de presença, o pessoal aqui do nosso apoio já está ajudando. Já queria agradecer aqui Raquel, Fernanda, Davi, Jaqueline, Débora, que é o pessoal que está de apoio aqui com a gente, nos apoia no evento, nas aulas da Sequali. Então, agradecer a eles que estão aqui nos apoiando, agradecer ao doutor João Batista a doutora Jocely. Então, o pessoal está disponibilizando o link aí em alguns minutos, pessoal. Agradecer também, a gente teve gente do Maranhão, do Piauí, do Pará, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e vários do Ceará, né, participando. A vantagem do evento online é essa, que a gente teve gente de diversos estados. Então, últimos avisos antes da última pergunta, pessoal. Sigam, né, o Sequali lá no Instagram, e todo mundo que seguir o Sequali e comentar na última publicação o que achou do evento vai estar concorrendo a um curso nosso de auditoria da qualidade EAD, tá? O nosso sorteio. E ao final a gente vai disponibilizar, né, Goiânia também está aqui. A gente vai disponibilizar o link aí para que vocês possam, e ele vai ficar nos comentários do YouTube por 24 horas, e vocês podem preencher esse link, e lá, depois de preencher esse link, vocês receberão um certificado. Vou deixar o Robs e a Carol aí com um gostinho de quero mais, são 2 dos nossos professores do MBA, então a última pergunta está aqui para o doutor Vicente, mas Robs e Carol estão no nosso MBA, vocês vão poder fazer 1000 perguntas para eles durante as aulas. Nazareno também está lá com a gente. E aí vou fazer a última pergunta para a gente encerrar aí. Doutor Vicente, referente ao aumento considerável das NIPs, como fica a situação da operadora? Já que o cliente, na grande maioria das vezes, tem a avaliação positiva da ANS ao seu favor. É uma pergunta da nossa participante aqui, Cristiane Ribeiro. A maior parte das NIPs são problemas de processo. A gente tem problema, claro, de acesso, né? Por exemplo,
A gente recebe o ANIP de uma especialidade que não é difícil, né? A gente pode citar aí genética médica, né? A gente sabe que tem na genética médica, a Sociedade de Genética Médica, quando faz congresso, tem 30 participantes. Então, no país tem, lá no norte, Pará, tem 2 geneticistas, né? Então, esse problema aí é o problema de acesso. Então, o problema de acesso, eu acho que a grande saída vai ser a telemedicina, né? Porque aí você vai ter um médico, por exemplo, geneticista, deve ter mais lá em São Paulo, deve ter mais em algum lugar do país, com certeza tem mais geneticista do que tem em outras regiões, em algum rincão. Então, acesso, eu creio, telemedicina vai resolver. E o resto, os operadores têm que olhar da maneira como a Telefônica olhou, né? Que as telefonias já estão nessa pegada, né? Nessa necessidade faz tempo, né? De tentar resolver essa questão dos processos, né? Então, hoje, muitas vezes você tem uma dificuldade de acesso, mas que o cliente, mas que a vaga existe, né? O profissional existe, o procedimento existe. Então, esse link ele tem que ser melhor trabalhado, né? Iniciativas de agendamento, iniciativas de parcerias com grandes empresas, por exemplo, para fornecer exames ou para fornecer, por exemplo, terapias, né? E aí, tirando acesso e processo, aí você vem aí e a gente tem que combater, então, a fraude, né? Que eu até teve uma pergunta aí, né? Apesar do que hoje só o usuário, pessoa física, pode abrir NIP, mas a clínica usa o usuário, né? Ela pega os dados cadastrais do usuário, pessoa física, para fazer a NIP, né? Então, a fraude está aí, né? Então, aí tem esse outro lado, né? Que é a fraude, né? Que também, por isso, aumentou muito também a NIP, né? Mas, assim, a realidade não é de tanto NIP procedente, não. A gente tem uma realidade a maioria ainda é uma NIP improcedente ou que a gente resolve dentro do prazo, né? Lembrando que a ANS não multa de cara, né? A NIP é para resolver o problema, né? Na maioria das vezes, a operadora ela resolve. Mas grande parte do problema vai ser resolvido com melhoria, para mim, é melhoria de processo. Porque hoje, realmente, você vê que não tem acesso, mas o serviço ele existe. Então, o paciente ele não tem acesso a alguma coisa, mas o serviço existindo, a gente resolvendo esse problema, creio que a maior parte vai resolver. Agora, realmente, a gente tem que ter o apoio da agência, né, para fraude, porque realmente isso só cresce, né? E ter um olho também da agência para a questão do acesso, né? Porque essa questão dependendo do procedimento, dependendo da especialidade, fica difícil para a própria operadora conseguir, né? Claro, a gente está na operadora aqui de saúde que tem quase 400 mil vidas aqui no Ceará, em Fortaleza, mas eu fico pensando, por exemplo, uma Unimed ali, vertente do Caparaó, né? Que é a região lá do Vale do Jequitinhonha, na Minas Gerais, como é que ela vai encontrar um geneticista, né? Como é que ela vai encontrar uma especialidade que tem pouca no país? Então, acho que a agência também tem que ter esse lado, né, de não apenas punitivo, e sim o lado regulatório, né? Não é à toa, ela nasceu para isso, para regular o sistema. Então, acho que é isso. Show, doutor Vicente. Ótima explanação. Queria então finalizar, lembrando de novo, tem um link aí da frequência no nosso chat pelas próximas 24 horas. Preencham lá direitinho e vocês vão ter acesso ao certificado. Sigam a Sequoia no Instagram, comentem a última publicação, que vocês vão conseguir participar de um dos nossos sorteios do curso de auditoria de qualidade, certo? O que é que vocês acharam do evento? Agradecer mais uma vez, Nazareno, Robes, Carol, doutor Vicente, excelente palestra. Vocês deixaram todo mundo aqui, ó. Estou vendo aqui no chat dizendo que foi maravilhoso. Vocês deixaram todo mundo com um gostinho de quero mais. O pessoal realmente se inscrever no nosso MBA e participar. Agradeço de novo todo mundo aqui da Sequoia. Fico muito feliz de estar à frente na coordenação desse curso. Eu acho que a gente vai conseguir fazer algumas coisas boas aí pelo pessoal que está querendo entender um pouquinho mais sobre gestão de finanças e saúde. Então, agradeço a todo mundo que participou. Muito obrigado e a gente fica por aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado aos palestrantes. Obrigado, pessoal que assistiu e o apoio da Sequoia. Até o próximo evento.